Ricardo disse, né? O Senhor se encontra aqui. E a irmã Luciana, né? Sempre ao ministrar, né? Ali pelo Espírito Santo, ela diz: o Senhor se encontra aqui, o Senhor se faz aqui. E nós sabemos que essa é uma verdade. Não precisamos sentir arrepio, porque muita gente acha que precisa sentir um arrepio para sentir a presença de Deus. Não, meus amados. É só crer na palavra, porque a palavra diz que onde estão 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, ali ele se encontra. E se a palavra ela é fiel, verdadeira, eu posso crer nessa palavra. Então eu sei que o Senhor se encontra aqui, não porque eu estou sentindo arrepio, não por isso. Porque muitos, né, ímpios aí fora, ouvem música secular e fica todo arrepiado. Eu até vou, mas não são de Deus. Não são de Deus, não é isso. É compreender que a palavra é verdadeira e que a palavra do Senhor venha falar conosco esta noite, né? Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Salmo 90. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Que se encontra feliz de estar na presença do nosso Deus. Glorifique a Ele. Aleluia. Salmo 90, meus irmãos, só o verso 2, por enquanto, que diz assim. Todos encontraram? Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Curvemos as nossas cabeças para orar ao Senhor. Senhor meu Deus, tu és soberano, tu és único e verdadeiro Deus. E aqui nos encontramos, Senhor, subimos à casa do Senhor para dar a glória devida ao teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, ó Senhor, receber a adoração do teu povo, louvor. Venha falar conosco, meu Deus, pelo teu grande amor e a tua misericórdia, porque só o Senhor é Deus. Eis aqui o teu povo, meu Pai, que anseia, meu Pai, pelo puro leite espiritual. Fale conosco, meu Deus. Usa a tua serva, meu Pai, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, usa a minha vida, Senhor, porque de nada tenho a oferecer, de nada de mim, meu Pai, mas que tudo seja segundo a direção do Senhor, segundo a direção do teu Espírito Santo. Fale conosco, meu Pai, precisamos, somos carentes de ti, carentes de ouvir a tua voz, Senhor. Fale, Senhor, a tua amada igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Senhor. Aleluia. Esse salmo é uma oração de Moisés. Aqui na minha Bíblia está escrito: uma oração de Moisés, homem de Deus. Homem de Deus. E ele inicia o salmo dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor foi o refúgio no tempo de Abraão. O Senhor foi refúgio no tempo de Noé. O Senhor tem sido o nosso refúgio. A palavra nos diz que torre forte é o nome do Senhor. Lugar seguro onde que nós podemos habitar. A palavra nos diz que porque Ele me ama, eu colocarei em alto retiro. Significa num lugar seguro. Esse nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é grande, Ele é poderoso. E aqui, como eu disse, fala de um salmo de um homem de Deus, a qual Ele dá testemunho e diz: se há profeta em vosso meio, eu falo por sonho ou por visões. Mas como eu servo Moisés, eu falo face a face. O que é um testemunho do próprio Deus. E esse testemunho, ele é verdadeiro, a gente sabe que é verdadeiro. Então, amados, hoje, pela misericórdia do Senhor, que nós venhamos aqui através da palavra compreender
Qual o Deus que nós servimos? Mensurar, tentar entender a grandeza desse Deus. E diante de tanta grandeza, diante de tanta majestade, nós não temos nada a temer. Nós podemos confiar plenamente. Não existe 50%. Não existe que o nosso Deus é 100%. Ele quer um coração entregue. Ele quer que nós nos entregamos totalmente. E para nos entregar totalmente, nós temos que compreender quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Vamos abrir lá, irmãos, em Êxodo 3. Melhor, em Êxodo 2 primeiro. Aleluia. Peço ao Senhor que venha falar conosco esta noite. Pelo teu grande amor e a tua misericórdia, que precisamos. E a palavra é do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje vamos folhear muito a Bíblia, meus irmãos. Vamos falar de Gênesis, não todos os livros, mas muitos livros serão lidos aqui. Amém? Então, Êxodo 2, versículo 23, 24 e 25, nós vamos fazer a leitura neste momento. Aqui nós sabemos que Moisés nasce, né? Ali ele foi criado pela filha de Faraó, mas depois acontece um episódio, né? Ele mata o egípcio e ele teve que fugir. Ele foge para Midian. Ali ele constitui uma família. E Deus dá uma pausa ali falando de Moisés no versículo 22 para dizer o seguinte, que nós vamos fazer a leitura agora, neste momento. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui o Senhor está falando da condição que estava o povo de Deus, oprimido, né, uma servidão ali pelos egípcios, por Faraó. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, os irmãos? Primeiramente, no versículo 23, o povo estava gemendo e clamando. Por que o povo estava gemendo e clamando? Porque o povo estava oprimido. E quando nós estamos passando por algo, por alguma dificuldade, nós devemos clamar. Não há outra maneira, é clamar. O povo de Deus muitas vezes tem esquecido de clamar. Porque é do céu que vem o nosso socorro. Então é o clamor. A palavra nos diz, clamar-me-eis e responder-te-eis. Coisas grandes e ocultas que não sabes. É pelo clamor. E esse clamor subiu. Muitos dizem, né? Muitos não entendem. Deus, há uma força, universo, que rege o universo, mas não reconhece que Deus é uma pessoa. É por isso que nós temos comunhão com o nosso Deus, porque nós sabemos que Ele é uma pessoa. E a palavra... E a palavra aqui no versículo 24, meus irmãos, vai falar, ele ouviu. Ele ouviu Deus. O nosso Deus, ele ouve. O nosso Deus, ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele está te ouvindo. Clama a ele, fala com ele, que ele está com o ouvido atento para te ouvir. E no versículo 25 ele fala, e viu Deus. Primeiro aquele clamor chegou a Deus e Deus ouviu. E depois de ouvir, Deus atentou, Deus viu. Deus olhou, ele vê, ele contempla a sua necessidade, a sua aflição. Ele vê o povo de Deus, porque o povo de Deus é povo amado do Senhor. É povo separado. Por isso Deus tem um amor, tem um zelo por este povo. E nós somos parte dele, somos povo de Deus. E ali Deus ouviu
E Deus viu. Os ídolos, os deuses do mundo não podem ouvir, não podem ver. Eles não compreendem isso. Mas nosso Deus, Ele ouve e Ele vê. E Ele atentou para a condição daquele povo. Atentou para a condição daquele povo. E nós vamos fazer agora a leitura, meus irmãos, do capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Eu gostaria que a amada igreja me acompanhasse. Moisés e a sarça ardente, né? Ali, todos conhecem essa passagem, mas não vamos estar lendo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E porque a sarça não se queima, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui o Senhor chama Moisés e Moisés atende aquele chamado: eis-me aqui. Só que ele ainda não compreendia, né? E ali o Senhor se apresenta: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É assim que o Senhor se apresenta a Moisés. Meus irmãos, esse é o Deus de aliança. Com aliança feita com Abraão, aliança confirmada ali, Isaque, e aliança confirmada a Jacó. E essa aliança se estende até nós. Porque Abraão foi chamado pai de muitas nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Vamos continuar lendo aqui, meus irmãos, do 7 ao 15. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana o leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, aqui no versículo 7 o Senhor fala: eu conheço os seus sofrimentos. O Senhor sabia do sofrimento daquele povo, Ele conhecia. E assim Ele nos conhece, Ele conhece o que cada um está passando aqui. Ele conhece os sofrimentos. E por isso Ele desceu para livrar aquele povo.
E quando ele chama Moisés, Moisés fala assim: quem sou eu para que vá a Faraó? Ele fala mais à frente: manda outro, Senhor. Manda outro. Talvez aqui, muitos que foram chamados, quando ouviram o chamado do Senhor, talvez disse a mesma coisa. Manda outro, Senhor. Quem sou eu? Não é isso que às vezes passa? Né? Os irmãos aí que têm ministério, que foram chamados, não só estes, mas é um chamado individual na vida de cada um. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para falar da palavra do Senhor, uma palavra tão excelente? Quem sou eu para te louvar? Quem sou eu? E ali, Moisés, porque nós entendemos, porque o Senhor estava chamando Moisés para algo muito grande. Tirar o povo do Egito das mãos opressoras de Faraó. Não era algo pequeno, era algo grande. Então é claro que o homem olhando, Moisés olhando para si, a única resposta cabível mesmo, sensata seria: quem sou eu? Quem sou eu? E quando o Senhor, por misericórdia, às vezes nos chama e nós dizemos a mesma coisa: quem sou eu? Mas nós não devemos olhar para nós e olhar para o Deus que nos chamou. É Ele que está na frente da obra. É Ele que é grande. E há algo que ele fala aqui para Moisés que garante que essa obra iria dar certo. E é isso que garante que a obra a qual ele nos designou vai dar certo. Ele diz assim, ó: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. O que garantia o sucesso, o chamado na obra a qual Deus designou Moisés é porque ele enviou. Meus irmãos, eu quero dizer esta noite: se Deus não te enviou, não vai. Mas se Deus te enviou, vá, porque a obra vai dar certo. Aleluia. Porque Ele garante, porque Ele capacita. É Ele que capacita. É Ele que dá a direção. Tanto que, quando Ele enviou Moisés, em tudo Deus deu direção. Moisés sabia que ali, é tanto que ele fala assim, no versículo 19, meus irmãos. Aí no mesmo capítulo o Senhor diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. E Moisés sabia que aquela mão forte não era a dele. Não podia ser a dele. Era a mão do Senhor. Porque foi a mão poderosa do Senhor que tirou aquele povo do Egito. É a mão poderosa do Senhor que está estendida todo o tempo nos socorrendo, nos tirando de uma situação difícil, nos livrando do mal. É a mão poderosa do Senhor que está em nossas vidas. E nessa mão, nesse Senhor, nós podemos confiar. E aqui, meus irmãos, quando Ele se apresenta, quando chegarem lá, eu direi a eles, para que eles creiam em mim. Diga, disse assim Deus a Moisés: eu sou o que sou. Diga, eu sou, me enviou, eu sou, te enviou. Essa expressão, meus irmãos, o que ela quer dizer? Quer dizer que nosso Deus, Ele é. Nós não podemos dizer que Deus foi forte ou será forte. Deus é bom, Ele é. Sempre Ele é. De eternidade a eternidade, o nosso Deus é Deus. Glória a Deus. Ele falou: eu sou com Abraão. Eu sou com Abraão. Eu sou contigo, Moisés. Eu sou com você, irmã Leidivane. Eu sou. Ele quer dizer: ó, você está com fome? Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Você está com sede? Eu sou a água que sai da rocha.
Ele quer dizer, eu sou tudo que você necessita. Eu sou. Então, nós não devemos achar que temos necessidade de alguma coisa. Não, irmãos. Temos que fazer como Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque para Jó, Deus era tudo. E para você e para mim, esse Deus é tudo. Esse Deus é tudo que eu necessito. Porque, meu Deus, Deus é tremendo. Nós venhamos compreender, amar esse Deus, se apegar mais e mais a esse Deus que é grande, meus irmãos. Eu peço que abra em Deuteronômio 32, 39, meus irmãos. Capítulo 32, versículo 39. Aleluia. Aleluia. Que mais uma vez é um Cântico de Moisés. Cântico de Moisés. E nesse cântico, no versículo 39, o Senhor fala: vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte, eu instituo a vida, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Ele quer dizer, eu sou Deus único. Alguns dizem aí que tem deuses, mas fora de mim não há Deus. Esses são falsos. Eu sou verdadeiro, eu sou único. Eu sou o único que pode dar vida, que pode tirar. Eu faço a ferida e eu mesmo saro. Eu somente, eu sou. Ele é o grande eu sou. Eu sou. Eu sou. Meus irmãos, se nós tivermos conhecimento da profundidade dessa palavra, eu sou. Nosso Deus é tremendo, meus irmãos. Lá, meus irmãos, em Êxodo 15, 26, está escrito assim: eu sou o Senhor que te sara. Hoje é culto de cura e libertação. Nós entendemos que o único que pode nos curar é nosso Deus. Os outros podem remediar. Remédio, né? O nome já diz. Remédio, remediar, é paliar, é dar um ali, fazer de conta. Mas nosso Deus não tem faz de conta. Nosso Deus, ele cura. E aqui a palavra fala sara, que não é só uma cura, é uma restauração. É algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. O Senhor vai curando, não só fisicamente, mas o interior, emocionalmente, espiritualmente, tudo aquilo que não é bom, o Senhor vai tirando. Só Ele pode fazer isso. O Senhor, eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, vamos lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo de mal, mas ela estava indo em um lugar errado. Ela estava procurando pessoas erradas. Porque aqueles médicos eram ruins? Eram errados? Eu acredito que ela estava indo nos melhores médicos, porque gastou todo o seu dinheiro. Procura os melhores, né? Realmente. Mas não era isso que o Senhor queria. Não estou aqui, né? Como o pastor sempre fala, não é dizendo que não pode ir no médico, não. Se você desejar. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós procuremos, nos voltemos a Ele. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Peça a unção do presbítero aqui, que ele elogie, venha orar e confie e creia que a cura vem. A cura vem. Minha irmã, e se for um mal assim terrível? Vamos lembrar do rei Asa, que fala que aquela enfermidade, embora tenha sido muito grave, era gravíssima, ele não procurou a Deus, ele procurou os médicos. E o que aconteceu com ele? Morreu. A enfermidade era gravíssima. E o Deus que ele servia, que ele
a qual servimos também, ele é poderoso. Ele é poderoso, ele tem todo o poder. Então creia, meu irmão. Tenha essa fé. Confie no Senhor. Que Ele tem o poder para curar, para sarar, para restaurar, para fazer todas as coisas, segundo o poder que há nele, né? Abram, irmãos, em Abraão, o livro Gênesis, ali onde o Senhor fala com Abraão, 17, capítulo 17, versículo 1, Gênesis 17, 1, onde Deus muda o nome de Abraão, ali aos 99 anos, né? O Senhor aparece a Abraão. Deus já tinha feito ali a promessa, né, para ele teria um filho. E ali aos 90 anos ele ainda não tinha. Isaac ainda não tinha nascido, né? Mas Deus, o Senhor aparece a Abraão e diz assim: eu sou. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus, ele não tem poder, ele é o Todo-Poderoso. Todo poder habita nele, ele é o todo, ele tem plenitude. Nosso Deus, ele é pleno. Algo perfeito. Não tem mácula, não tem. É perfeito. Tudo nele é perfeito. Ele é pleno, ele é soberano. Nós temos falha, fraqueza. Nosso Deus, ele é pleno, é poderoso. Aqui ele fala: anda na minha presença e ser perfeito. Talvez Abraão falava: ser perfeito. Mas o Senhor diz: ser perfeito. E é o que ele pede a nós. E se é possível, é porque o Senhor é o Todo-Poderoso. A razão de você poder ser perfeita não é por causa de você, não é porque ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer do vaso o que ele quiser. E ele é o que dá vida, ele é o que nos gera de novo. Uma nova vida, uma nova esperança. Nascemos de novo, somos filhos de Deus. Filhos desse Deus tão grande. Irmãos, abram Isaías 43, 13. Nós vamos folhear muito a Bíblia. Aleluia, mas a vontade é sempre a gente separar muitos versículos, né? Não você pega aqui, o irmão Ricardo fala, tinha muitos versículos, né, irmão? A vontade é ler a Bíblia toda. O Senhor tem misericórdia de nós. Isaías 43, primeiramente, 43, 13. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 43, 13. O Senhor diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O Senhor é antes de tudo. Antes de todas as coisas. Ele subsiste pelos séculos dos séculos. Sempre existirá. Ele é eterno. E ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz. Ele não precisa de conselho. Ele não precisa de autorização. Ele quer fazer, Ele faz. Ele é rei, Ele é soberano, Ele governa. Então, por que muitas vezes tememos se nossa vida está nas mãos do Senhor? E Ele está no controle de tudo. Por quê? Se é Ele que dá a ordem e acontece. Basta uma palavra do Senhor e toda a situação muda. Basta uma palavra do Senhor e o milagre acontece. Ele é grande. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Nós sabemos que tudo que o Senhor
deseja realizar, Ele faz. Com força, com poder, Ele abate os inimigos. Sempre, sempre, nosso Deus prevalece. Ele é general, que nunca perdeu uma batalha, não falha. Nesse Deus eu posso confiar. Nesse Deus, irmão, você pode confiar. Essa palavra é verdadeira, meus irmãos. Creia em nome de Jesus. No capítulo 44, meus irmãos, verso 6, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Nós sabemos, o nosso Deus é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. O Senhor quer dizer, sou eu que digo sim. Confirmo algo. Quando é para iniciar algo, quando eu digo sim. E eu que coloco o ponto final. E se eu colocar o ponto final, é ponto final. Ou seja, eu digo vai. E eu digo até aqui. O Senhor é Ele que dá o sim. E Ele que diz para aqui. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele está no começo da sua caminhada. E estará também conosco lá na glória. Mas antes de você levantar a sua mão, meus irmãos, antes de você saber que era escolhido, o Senhor já tinha te escolhido no ventre da sua mãe. Você não sabia disso. Você acha que foi aquele dia. Aquele dia que Deus te confirmou, mas Ele já tinha te escolhido, sim. Não foi isso que Ele diz a Jeremias? Desde o ventre eu te chamei, eu te escolhi. De modo terrível o Senhor nos entrelaçaste ali no ventre da nossa mãe. Ele sabia como nós estávamos nos formando e nós nem sabíamos, mas Ele sabia tudo e Ele sabe todas as coisas. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Fala para o teu irmão, só o Senhor é Deus. Para que ele compreenda que só o Senhor é Deus. Aleluia. Meus irmãos, abram no Evangelho segundo João. Esse livro, esse Evangelho que é maravilhoso, né? Ali, desde o início, fala que nosso Deus, Ele veio ao mundo, né? Ele veio ao mundo. E todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Abram em João 6, meus irmãos. Versículo 35. Aleluia. Vamos ler muito o Evangelho de João. Vamos estar passando aqui vários capítulos, versículos. João 6,35. É isso que eu falei? 3,35, né? 6,35. Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, o Senhor havia feito o milagre da multiplicação dos pães. Ali alimentado multidões, né? Nós sabemos disso, o pastor ministrou esses dias. Mas havia ali um grupo, os fariseus, um povo que foi procurar Jesus após esse milagre. E ao encontrar com Jesus, Jesus sabia o que estava no coração deles. E eu vou ler com vocês aqui, meus irmãos, o versículo 26 desse mesmo capítulo. João 6, 26. Onde fala assim, respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais
miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Esses fariseus, essa multidão, esse povo, não foi atrás de Jesus para o reconhecer como Senhor, como Filho de Deus. Eles foram atrás porque eles tinham fartado de pão. E desse pão eles também desejavam novamente. E Jesus fala algo aqui que nós devemos atentar. Trabalhar não pela comida que perece. Aí você pensa, então não preciso mais trabalhar. Mas o que o Senhor quer nos dizer é que nossa busca diária e constante, mais do que o pão que alimenta a carne, é o pão que alimenta a alma, a vida, o pão que dá a vida, que é o próprio Jesus Cristo. Essa deve ser o nosso trabalho, a nossa busca incessante. É dar a primícia a Deus. É buscar primeiro o reino de Deus. É primeiro. É nisso que Deus nós devemos trabalhar. Porque trabalhamos muito, meus irmãos. Eu me coloco nessa posição. Pelo pão, pelo alimento, e muitas vezes nós pensamos, meu Deus, se eu não trabalhar, o que será de mim? Vou morrer de fome. Pode ser que aconteça. Mas pior do que morrer de fome, morrer com fome, é morrer espiritualmente, sem o pão da vida. Porque se nós não nos alimentarmos desse pão, que é o próprio Jesus, o nosso Deus, certamente morreremos. Jesus vai falar aqui mais para frente. Vamos fazer a leitura aqui, meus irmãos. Do 32, que Jesus fala assim, versículo 32. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhe declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E Jesus diz no versículo 28, eu sou o pão da vida. Ele é o verdadeiro pão da vida. No domingo, desse próximo domingo, nós vamos alimentar do pão da vida. Nós vamos tá confirmando e afirmando a aliança que nós fizemos com o nosso Deus. E quem não se alimenta desse pão, que é a própria carne de Deus. A carne, ele falou, minha carne é verdadeiramente comida. E meu sangue é verdadeiramente bebida. É disso que vocês têm que se alimentar. Mas aquelas pessoas, aqueles homens, eles não entendiam porque era algo espiritual, meus irmãos. Parecia algo inacreditável. Como é que pode a pessoa dar a própria carne, dar o próprio sangue? Como é isso? Mas aquele que é de Deus, ele compreende muito bem as coisas espirituais. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Então, se você esta noite não se alimenta desse pão, procure fazer uma aliança com o Senhor para se alimentar desse pão. Porque a palavra nos diz, eu ressuscitarei naquele dia. Eternamente viverá. Muitos fazem cirurgia plástica para tentar ter viver eterna. Não tem como. Mas só o nosso Deus dá uma vida eterna. E é por meio do pão da vida. Então, se você ainda não alimenta desse pão, procure fazer uma aliança com o Senhor para que possa constantemente alimentar desse pão, para que tenha a vida eterna, para que o Senhor o ressuscite no último dia. É necessário essa aliança com o nosso Deus. E essa palavra muitos tiveram como dura.
E ali, logo mais seguinte ali, os versículos a partir dos 60, vai dizer que muitos abandonaram Jesus por conta desse discurso. E muitos, por ouvir a verdade, abandonam a Cristo. Esse discurso é muito duro, essa palavra é muito dura. Não dá para mim, não. Né? Mas aqueles que eram fiéis ali, permaneceram. O Pedro diz, né? Para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Eu sabia, só Cristo poderia salvar. Só Ele pode dar a salvação e a vida eterna. Vamos mais aqui, meus irmãos, no capítulo 8, versículo 12. O Senhor diz assim, Jesus continua a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós sabemos que o Senhor nos tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Andarmos em trevas, andarmos, né, ali em pecado. Não que hoje nós não pecamos, mas o pecado não tem domínio mais sobre nós. O pecado foi vencido pela entrega, pelo sacrifício do nosso Senhor. Mas aqueles que ainda não estão seguindo Jesus, esses estão em trevas. Mas muitos estão cegos pelas trevas. Muitos estão cegos, não conseguem ver que estão em trevas. E não desejam ir para a luz, porque suas obras vão ser, ali, vão ser vistas e não são obras aprováveis, né? Então o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. E o que o Senhor nos diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão com Ele. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que está na luz, ele tem comunhão com o irmão. E a palavra nos diz: se eu não amo meu irmão, se eu não tenho comunhão, eu não estou na luz. Eu estou nas trevas. Eu ainda continuo nas trevas. Eu acho que eu estou na luz, mas eu estou ainda nas trevas. Porque a palavra nos diz: se andamos na luz, temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo o pecado. É o que a palavra nos revela, meus irmãos. E aqui o Senhor nos diz: eu sou a luz do mundo. Vamos seguir mais, meus irmãos. João 10. Aliás, perdão aqui, tem alguns versículos aqui. No capítulo 8 mesmo, aqui, João vai apresentar, o discípulo ali, vai apresentar Jesus como libertador. E Jesus fala algo aqui para os discípulos, que diz assim, nós vamos fazer a leitura do versículo 29 primeiro, depois 31 e 32. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. O filho sempre fazia o que agradava ao Pai, a vontade do Pai. E eu pergunto aqui esta noite, para mim, pergunto para ti, nós temos agradado o nosso Deus? Temos feito a vontade do nosso Pai? Ou queremos fazer sempre a nossa vontade? Porque aqui, quando nós falamos do pão, Jesus fala ali em Deuteronômio 8:3, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali fala que o Senhor deixou aquele povo ter fome e ter sede, para que eles entendessem isso. E será que não é assim que muitas vezes o Senhor faz conosco? Nos deixa ter fome ou sede, nos priva de algo, para a gente entender que não só de pão vive o homem. Será que eu não estou querendo mais satisfazer minha carne, o alimento ali para me saciar, do que me saciar da palavra de Deus?
me alimentar da palavra que salva, que liberta, que cura? O que eu estou priorizando? Porque muitas vezes valorizamos esse pão, meus irmãos. Não que o pão seja ruim. O alimento ele é bom, né? O Senhor abençoa o alimento. Mas experimente ficar, né, ali sem esse pão. Um dia. E vá se alimentar só desse pão. Para você ver que maravilha. É uma maravilha, meus irmãos. Há um pregador que ele fala, o jejum, ele é você deixar de comer, de se alimentar de algo bom, para se alimentar de algo excelente. Muito melhor. Porque o pão só saciará ali, ó. Depois você vai sentir outra necessidade, fome de novo. Mas essa palavra, ela vai te alimentar e vai te dar vida. Ela vai te dar um alimento que vai te nutrir. Não nutre ali naquele momento, não. Ele vai te nutrir sempre. Vai ser um alimento que vai te deixar forte, robusto, corajoso. Esse é o alimento que nós devemos buscar. Meus irmãos, o Senhor segue no 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecesses no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, hoje é culto de pura libertação, como eu já disse. E ali, aquele povo não entendia que eles precisavam de uma libertação, porque eles estavam em pecado. Aqui o nosso irmão Pedro Anos falou, o homem nasce, né, escravo do pecado. Eles eram escravos. Porque o Senhor diz aqui no 34, ó, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós éramos o quê? Escravo do pecado. Mas como eu disse, hoje o pecado não tem domínio sobre nossas vidas. Porque o nosso Senhor venceu. E porque Ele está conosco, nós vencemos também. O mal não pode nos atingir, não pode nos tocar, não pode nos abater, não pode. Ele até tenta, mas não pode. Não pode. E nós resistimos toda tentação. Porque na oração o Senhor nos ensina, livrai-nos de toda tentação, de todo mal. É Ele que nos livra. É Ele que nos livra de todo mal. E aqui nos diz no 36, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele povo não entendia que eles precisavam de uma libertação, precisavam, né, reconhecer Jesus como Filho de Deus. Reconhecer que tinham pecado e precisavam, né, de Jesus. Reconhecer Jesus. E o Senhor usa a palavra forte aqui. No 31 a qual nós lemos, a palavra permanecer. E nós vamos ler aqui mais para frente no 15, no capítulo 15, essa palavra vai ser citada novamente. Por quê? Porque muitos vêm para Cristo, mas não permanecem. Há uma necessidade de uma permanência, de uma constância, de estar firme. Não é somente estar, mas é permanecer. E que difícil é permanecer em algo. Persistir, perseverar, é difícil. É difícil. Mas se você permanece, é porque você é de Deus. Porque aqui fala, ó, quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo para que não ouvisse é que não pertenceis a Deus. Porque ele não era de Deus, não conseguia ouvir. Mas nós temos permanecido na presença de Deus porque nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E aqui mais para frente, meus irmãos, no versículo 51, o Senhor fala, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Que tremendo.
Quem crê nessa palavra? Se cremos em Cristo, jamais veremos a morte. Se guardamos a palavra do Senhor, jamais veremos a morte. Meus irmãos, alguém só guarda algo valioso, já foi dito aqui. Eu não posso guardar algo que eu não tenho por precioso. Mas se eu tenho a palavra como um tesouro, que realmente ela é, como algo que eu devo guardar no meu coração, para que o inimigo não roube, para que eu venha me lembrar dessa palavra constantemente, é porque ela é valiosa para mim. Então guarde a palavra do Senhor como um tesouro mais precioso da sua vida. O salmista Davi fala: guardei a palavra em meu coração para não pecar contra ti. Que nós viemos guardar, que a palavra nos dará vida. E no 55 o Senhor continua: certamente vós não conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós. Meu Deus. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos? E viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Eles não compreendiam que Jesus já existia desde a eternidade, eles não conheciam. Mas nós sabemos dessa verdade. Meus irmãos, o Senhor fala uma palavra muito dura, qual nós não lemos, mas nós sabemos aqui que eles falam: vós pertenceis ao vosso pai. O vosso pai, que é o diabo. Palavra dura, mas verdadeira. Muitas vezes nós tememos de falar a verdade, mas o Senhor sempre fala a verdade. Nós não devemos ocultar a verdade, porque para esse mundo lá fora é a esperança, é falar a verdade. E a razão porque o diabo era o pai destes é porque eles não se firmavam na verdade. Eles só falavam mentira, proferiam mentira, e o diabo é o pai da mentira. Então aquele que não está firmado na verdade não está em Jesus. Aquele que não anda na verdade não é de Jesus. Eles não entendiam isso. Porque Jesus é a verdade. É o caminho e a vida. Aqui nós vamos ver: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Então eles amavam a mentira, falavam mentira. E quando ouviam a verdade, não gostavam de ouvir a verdade. Por isso que o pai deles não era o nosso Deus, né? Eles achavam que era, mas não era. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Aleluia. Agora no 10. A igreja está compreendendo a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. 10, 9, o 9, o 10 e o 11 versículos. O Senhor diz assim: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, o Senhor diz: eu sou a porta. A porta que conduz à vida eterna. A porta da salvação. A porta da graça. A porta é por mim que aquele que deseja ser salvo vai passar. Ah, vou tentar passar por outro. Não vai conduzir a salvação. Somente pela porta. E o Senhor diz: eu sou a porta. Aquele que entra por mim vai entrará, sairá e encontrará, achará pastagens, achará provisão, achará alimento, achará salvação. Não vai sair e não deparar com nada, achará pastagem.
É certo que achará pastagem. E o Senhor diz, o inimigo ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Essa abundância, meu irmão, não quer dizer só abundância de muitos dias, não. Está dizendo em algo, uma vida cheia de graça. Vida cheia da presença de Deus. Só Jesus pode nos dar isso. O inimigo quer destruir, mas Deus ele dá vida. Vida em abundância. Ele diz, eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nosso Deus, nós sabemos que enviou o seu Filho para dar vida por cada um de nós. Ele é o pastor que cuida das ovelhas, que conduz as ovelhas. E aqui a palavra nos diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas não seguem a outro. Elas só me seguem porque elas conhecem a minha voz. Então muitos estão seguindo a outros aí. Será que são realmente ovelhas? Porque se a ovelha vai ouvir a voz do bom pastor. Se a ovelha de que vai ouvir a voz do bom pastor. Porque eu já ouvi certa vez falando que se eu, no caso, uma pessoa estranha, for chamar, tentar conduzir a ovelhas de outro pastor, essas ovelhas não vão. Não vão. As ovelhas só seguem aquele que é o pastor que conhece a voz. Isso é verdade. Vai um estranho lá, vem, ovelha. Não vai nenhuma. Elas só seguem o pastor porque elas conhecem a voz do pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. O Senhor nos conhece e nós conhecemos a voz do Senhor também. Ele é o nosso bom pastor. Eu sou o bom pastor. Vou adiantar aqui, está na hora. Nós vamos aqui, meus irmãos, em João 14, versículo 6. Já citei aqui, todos conhecem, né? Em que o Senhor fala mais um eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só um caminho que nos conduz ao Pai, que é o nosso Jesus. Não há outro. Não há outro. Só Jesus que nos conduz ao Pai. E ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Caminho é por onde você deve seguir. Eu sou por onde você deve ir, por onde você deve seguir. Quem vai te direcionar é por mim. Eu sou a verdade, é como você deve andar nesse caminho. E verdade. E vida é o que vai produzir, ao qual você, depois que você andar neste caminho e você andar em verdade, vai produzir vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é o nosso Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vou adiantar aqui, meus irmãos, a gente está encerrando. João capítulo 15, meus irmãos, onde diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Adeus, meus irmãos. Meus irmãos, aqui o Senhor fala, e o pastor citou, quando ele ministrou, que é natural da árvore dar fruto.
É uma coisa natural. Não precisa se forçar, nem fazer nada. É claro que tem que cuidar, né? Tubar ali. Mas é natural que a árvore dê fruto. É natural. Então é natural que aquele que está em Cristo dê fruto. Porque ele está na videira verdadeira. Ele está na videira verdadeira. E o Senhor fala que aquela árvore, aquele ramo, né, que produz fruto, ele poda. Nosso Senhor, ele faz a poda para que produza mais fruto ainda. E como é que acontece essa poda? O Senhor, ele revela que, já estáis limpos por causa da palavra. A palavra que faz a poda. A palavra vai limpando, porque ao momento que você ouve, você fala, isso eu devo abandonar. Limpa. Isso aqui, limpa. O Senhor está podando, mas não é para te matar, não é para algo, é para te aperfeiçoar. É para algo excelente, para algo bom, para que você dê mais fruto ainda. Mas o ramo que não der fruto, esse vai ser cortado e lançado no fogo. Como esse ramo não vai dar fruto? Só se ele não tiver em Cristo. Não tiver na videira verdadeira, não vai dar fruto. Porque é da raiz que vem o alimento para a planta. Para os ramos, para toda planta, a gente sabe disso. Ela produz o seu próprio alimento. É da raiz de Jessé. Glória a Deus. É da videira. Vem o alimento para esse ramo frutificar. Então, se eu tiver em Cristo, você tiver em Cristo, certamente daremos fruto para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos manifestar os frutos do Espírito. O amor, benignidade, longanimidade, daremos frutos, sim. Em nome de Jesus, o fruto revela que nós somos filhos do nosso Deus. Meus irmãos, vamos lá em Apocalipse, meus irmãos. Já estamos encerrando, já até passou uns minutinhos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Aqui é quando, né, João ali encontra, tem essa visão, e ele diz: eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Nosso Deus virá. Breve virá. Breve virá o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aqui a palavra nos revela. Ele é o Todo-Poderoso. Que nós venhamos ansiar por essa volta de Jesus. Pensar todo o tempo nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Desejar ardentemente a volta de Cristo. Clamar por isso, né? Para que venhamos estar preparados para que o Senhor venha e nos leve com Ele. Em nome de Jesus. Meus irmãos, para encerrar aqui, abram em Efésios, capítulo 3. Aleluia. Aqui, Paulo ele faz uma oração em qual eu desejo que seja a minha oração, e é a minha oração neste momento, e os amados irmãos também. Diz assim, 3:14. Por causa disso me imponho de joelhos perante o Pai,
de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós vamos compreender, nosso Deus é o grande eu sou. Nosso Senhor é o grande eu sou. Amém, igreja? Eu já agradeço a oportunidade e já passo aqui